Oi gente, eu sou a Gabi Oliveira e você está no canal Educação Futura. Recentemente abriu o concurso para São Vicente e Praia Grande, concurso para professor. E como eu já sou da rede de Praia Grande, estou querendo meu segundo registro, eu vou estudar para o concurso de Praia Grande e decidi compartilhar com você os meus resumos, meus entendimentos. Então, de repente, eu consigo ajudar alguém a ficar lá junto comigo dos 300 primeiros. O tempo está muito curto para estudar, então esse vai ser um resumo bem enxugado, diferente dos outros vídeos que eu li a obra, aprofundei, acrescentei várias coisas. Esse vai ser mais direto. Então, para você que começou a estudar agora, não tem noção ainda do que fala os autores, qual é o entendimento deles e tem pouco tempo para estudar, esse é o canal para você. A primeira obra que nós vamos estudar é Saberes Docentes e Formação Profissional, do Maurício Tardif. Apesar do nome, essa obra fala muito dos saberes docentes, de onde vem o saber docente para o ofício de professor. E a primeira questão que ele levanta no livro já é essa: quais são os saberes que formam o saber docente? Então ele fala que tem a ver com as experiências pessoais, tem a ver com a formação profissional, tem a ver com o saber cultural. E uma frase muito interessante do livro, que pode ser que ajude na prova e no entendimento também, é: o saber dos professores está relacionado com a pessoa, sua identidade, sua história profissional e suas relações com os alunos e demais atores escolares. Para quem ainda não está muito familiarizado com o Tardif, de repente aparece lá que se o saber profissional tem a ver com a interação com o aluno, aí você vai achar que é errado. Mas não, ele fala isso. Os atores escolares seriam as pessoas que trabalham lá. Então tem os professores, a gestão, os funcionários. E o contato com o aluno também faz você ganhar bagagem para ser um profissional. Então faz parte do saber docente. E ele fala bastante sobre o saber docente ser um saber social. Então, o tempo todo na obra ele vai falando de formas diferentes e nesse ponto do livro, lá no comecinho, ele até justifica por que é um saber social. Porque é partilhado por um grupo de agentes, que seriam os professores, porque repousa num sistema que vem garantir a legitimidade e orientar sua aplicação, que é o MEC, Administração Escolar, porque seus objetivos são sociais, ou seja, o professor trabalha com os sujeitos em função de um projeto, que seria transformar os alunos, educá-los. E porque evolui com o tempo e com as mudanças sociais, porque depende da cultura, até anotei aqui, depende da cultura, dos costumes, muda junto com a sociedade. E também porque ele é adquirido no contexto de uma socialização, que seria as adaptações que o professor passa aprendendo a ensinar e fazendo o seu trabalho, que é bem aquela frase, é ensinando que se aprende a ensinar. E o tempo todo o Tardif fala desses saberes e da formação desses saberes. Então ele diz que tem a ver com a experiência pessoal, porque a gente estudou. Então a gente passou por todas as séries da escolaridade e a gente traz experiências daquela época. Então, se você saiu pouco tempo da escola, você tem uma certa vivência. Se você já é mais velho, estudou um tempo atrás, já é outra vivência. E isso tá junto com você. Você carrega enquanto professor. Então, pode ser que seja um exemplo positivo ou negativo. Então, o pessoal que estudou há mais tempo, que tinha aquele professor autoritário, que não deixava o aluno se expressar, ele vai pegar aquele exemplo de como não ser um bom professor. Mas quem teve aquela professora, aquele professor que explicava, envolvia, deixava algo interessante, você vai querer ser um pouquinho como ele. Então, esse saber que você teve da sua experiência lá atrás faz parte do seu saber docente hoje. O saber docente também tem a ver com o saber cognitivo, que é aquele que a gente adquire na faculdade. A gente estuda vários autores, estuda o que é a criança, quais são as necessidades, como ensinar, o que se entende hoje como educação.
qual é o modelo, a ideia de professor de hoje. Isso é o que a gente estuda na faculdade. Só que a faculdade nunca consegue te preparar para a sala de aula. Então, o Tardif fala também sobre, mais uma vez, o contato com o aluno, as situações cotidianas mesmo. Ele fala até que o professor ele não é só o saber cognitivo, o saber docente sai da mediação das situações cotidianas. Então, tá aí uma fala interessante para você ficar atento na prova. Ele fala também que o saber é plural, heterogêneo e vem de variadas fontes. Então, é tudo o que ele vai comentando no livro o tempo todo. Então, todos esses conhecimentos têm que ser considerados no saber docente, tudo, não importa a fonte. Tem o saber também, aí ele toca no assunto do título, da formação continuada. Então, o professor que fica estagnado, ele não está aprendendo com a prática dele. Então, o saber docente só se constrói junto com o aluno e na sala de aula se o professor usar. Então, no final do ano, até já me falaram isso, no final do ano a gente pensa o que deu certo, o que não deu, pega tudo aquilo que aconteceu nesse ano, repensa para o ano que vem fazer melhor. Então, é assim que efetivamente você vai aprender com a sua prática. Daquela frase, é ensinando que se aprende a ensinar. O professor estagnado não aprende, só fica parado no tempo. Outro ponto que ele fala sobre o saber tem a ver com a temporalidade, é justamente isso, que o ideal de professor ele vai mudando com o tempo. O professor de 50 anos atrás não é o professor de hoje, então ele muda junto com a sociedade, tem a ver, o saber docente tem a ver com o tempo, então por isso a temporalidade. E depois de tantas coisas que ele fala, eu já tinha lido bastante do resumo, vou até deixar na descrição os resumos que eu usei. Eles são mais extensos, eu coloquei as minhas ideias, mas se você quiser ler na íntegra, e até para dar o crédito devido, né, às pessoas que fizeram os resumos, vai estar na descrição. Depois de ler tudo isso, eu até pensei, até fiz um link com o que aconteceu, que foi tema de uma prova do Enem esses tempos atrás, que era não se torna mulher, não se nasce mulher, se torna mulher. E aí fiz um link com o Tardif que não se nasce professor, se torna professor. E na faculdade a gente aprende isso, que antigamente falava que precisava de é uma vocação e você nasceu para isso e você ama o que faz. Não é só isso não. Você se torna professor com o tempo, com a faculdade, claro, com os cursos que você faz depois, mas com a sua experiência também. Então, cada ano você vai se tornar um novo professor melhorado, assim que tem que ser. Um assunto importante que aparece no final do livro é sobre o professor ser um produtor de conhecimento. E então, é outro ponto que ele bate na tecla mais no finalzinho do livro, que se for usar um exemplo, seria o da língua portuguesa. Vamos pensar assim. Uma pessoa estudou a língua portuguesa, descobriu, por exemplo, o que é artigo, nomeou, colocou regras. O professor não vai pegar esse conhecimento e só passar para o aluno como se fosse o professor fosse um telefone. O que fala de um lado, recebe do outro. Não, só se for um telefone sem fio, porque o professor coloca um pedacinho dele no conhecimento. Porque na escola a gente não aprende só regras, normas, nomes. Não, a gente aprende também valores, crenças, costumes, tem esse choque entre a vivência do aluno, a vivência do professor. O professor dá significado no que ele ensina. É isso que ele não usa esse termo, mas em outras obras você vai ver que fala sobre aprendizagem significativa. Então o professor coloca um pedacinho dele em cada conhecimento. Então esse conhecimento ele é recebido para o aluno não da forma original, só do conceito. Tem um pouquinho do professor, das crenças, dos costumes, dos valores, e o aluno vai receber de outra forma. E quando ele for passar para frente, ele vai colocar um pedacinho dele também. Então, o professor ele produz conhecimento dessa forma, não que crie uma coisa nova. Então você vai ler, pode ser que você leia na questão, produtor de conhecimento, você vai ficar confuso e pensar, o professor está criando conhecimentos novos? De repente não. Só que na interação ali da sala de aula,
de repente do jeito como o professor aborda um tema, e aí pode ser que venha novos conhecimentos juntos no sentido dessa troca, sabe? De repente o professor coloca um tema sobre alguma notícia que está acontecendo, violência, sei lá. Um aluno acrescenta alguma coisa que aconteceu na família dele, na rua dele, o professor coloca alguma coisa, um comentário que vai já fazer o outro aluno pensar no que está acontecendo, de repente dele não usar violência em coisas bobas, né, mas fazer esse link de violência ruim. É assim que se formam novos conhecimentos, então todo mundo participando junto. Bom, e esse foi o resumo do livro. Se fosse para chutar o que cairia sobre esse autor, que poderia cair, seria sobre o saber docente mesmo, sobre o que o autor pensa sobre o saber docente. Pelo menos na Banca IBAN, que é o de Praia Grande, eles têm costume de colocar bastante verdadeiro ou falso, ou todas estão corretas, exceto... Aí você tem que saber esse joguinho de palavras, o que o autor pensa, o que o autor usa de termos no livro dele, para você ficar esperto, que nem eu falo sobre temporalidade, sobre o contato com o aluno, então você tem que ficar esperto nesses termos. Eu chutaria que cairia isso. Então você tem que pensar na questão que fala o máximo possível de saberes participando do saber docente. Então, que é experiências pessoais, que faz parte da identidade, faz parte da história do professor. Tem o saber cultural, que é aquele saber daquele povo. Tem o saber profissional, que é aquele da faculdade. Tem a mediação do professor com os alunos, que produz novos conhecimentos. A questão mais completa, que tiver o máximo possível de saberes, você pode ir nessa, com certeza vai ser. Só cuidado com os termos que ele usa, cuidado para uma coisa não negar a outra, então de repente a primeira parte da questão está verdadeira, no finalzinho fala alguma coisa que não tem sentido. Então, eu apostaria nisso. Se você gostou do resumo, já clique em gostei, se inscreve nesse canal. A gente vai voltar muito mais ativo agora com esse concurso batendo na nossa porta. E até a próxima aula!